Você acha mesmo que pode tocar isso? Eduardo riu com desprezo, apontando para o piano de 2 milhões. Então prove, mas quando falhar, quero que todos vejam o que acontece quando alguém não conhece o próprio lugar. Ele era apenas um garçom com roupas simples, servindo champanhe na festa mais luxuosa da cidade. Mas quando o milionário arrogante zombou dele na frente de dezenas de convidados ilustres, oferecendo seu piano de 2 milhões como prêmio de uma aposta impossível, não sabia que estava desafiando o homem que havia criado algumas das sinfonias mais belas do mundo. Antes de continuarmos, escreva de qual cidade está assistindo esta história. Curta, siga e compartilhe. Mais champanhe aqui! Eduardo Monterrosa gritou, balançando a taça vazia no ar como se fosse um sino. Aos 45 anos, ele era dono do maior conglomerado de entretenimento do país, e sua festa de aniversário no penthouse de 500 metros quadrados era o evento do ano em São Paulo. Políticos, celebridades, empresários, todos ali para bajulá-lo e tentar conseguir algum favor. Marco Benedetti, de 67 anos, se aproximou discretamente com uma bandeja de prata, enchendo a taça do aniversariante sem fazer barulho. Vestia o uniforme branco e preto dos garçons terceirizados, cabelos grisalhos penteados para trás, mãos calejadas que contavam uma história de trabalho duro. Para todos ali, era invisível, apenas mais um funcionário contratado para servir os verdadeiros donos da cidade. Obrigado. Eduardo murmurou sem nem olhar para Marco, já se virando para retomar a conversa com o deputado Santana sobre a nova lei de incentivos fiscais. A música ambiente tocava suavemente pelos alto-falantes espalhados pelo ambiente. Uma seleção de clássicos modernos que custava R$50 mil apenas pelos direitos autorais. No centro do salão principal, como uma joia preciosa sob os holofotes, estava o orgulho da coleção de Eduardo. Um piano de cauda Steinway & Sons Model D, preto fosco, avaliado em R$2 milhões. Era uma peça única, fabricada especialmente para ele na Alemanha, com teclas de marfim sintético e um som cristalino que fazia qualquer músico profissional suspirar de inveja. Este piano é minha maior conquista, Eduardo explicava para um grupo de empresários reunidos ao redor do instrumento. Mandei buscar pessoalmente em Hamburgo. O mesmo modelo que usaram na Filarmônica de Berlim durante a turnê mundial de 2019. Gustavo Ribeiro, dono de uma rede de hotéis, passou a mão reverentemente sobre a superfície polida. Você toca, Eduardo? Eduardo riu alto, daquele jeito pretensioso que usava quando queria impressionar. Alguns acordes básicos, nada demais. Mas isso não é sobre tocar, é sobre possuir. Quantas pessoas no Brasil podem dizer que têm um instrumento assim? Isabela Carvalho, socialite famosa por suas festas beneficentes, se aproximou com sua taça de champanhe. É lindo mesmo, querido. Mas me conta, alguém já tocou algo realmente especial nele? Na verdade, Eduardo disse, os olhos brilhando com uma ideia. Estou pensando em fazer um pequeno entretenimento para vocês hoje. Que tal um desafio? O grupo se aproximou, curioso. Eduardo adorava ser o centro das atenções. E suas brincadeiras sempre renderiam boas histórias para contar depois. Estou oferecendo este piano, ele anunciou, batendo levemente na tampa, para qualquer pessoa nesta festa que conseguir tocar a sonata ao luar de Beethoven completa, sem errar uma única nota. Murmúrios de surpresa percorreram o grupo. Alguns riram nervosamente. A sonata ao luar era uma das peças mais reconhecidas do repertório clássico, mas tocá-la perfeitamente era um desafio até para pianistas experientes. Eduardo, você está maluco? Isabela riu. Esse piano vale uma fortuna. Exatamente por isso que é divertido, Eduardo respondeu, saboreando a atenção. Vamos ver se alguém tem coragem de tentar. E habilidade, é claro. Dr. Marcelo Costa, um médico cirurgião que havia estudado piano na juventude, balançou a cabeça. Eu costumava tocar, mas essa peça é extremamente técnica. As mudanças de tempo, os crescendos, a expressão emocional necessária. Ah, vamos lá, pessoal! Eduardo exclamou, subindo ligeiramente o tom de voz para atrair mais convidados. Onde está o espírito aventureiro? Alguém aqui deve ter algum talento musical escondido. Aos poucos, uma multidão se formou ao redor do piano. Cerca de 40 pessoas, todas elegantemente vestidas, todas ricas, todas com aquele ar de superioridade que o dinheiro traz.
Risos e comentários jocosos enchiam o ar, enquanto especulavam sobre quem seria corajoso ou tolo o suficiente para aceitar o desafio. Marco continuava circulando discretamente, recolhendo taças vazias e servindo canapés, mas seus ouvidos captaram cada palavra da conversa. Seus dedos, automaticamente, começaram a se mover sutilmente, como se tocassem teclas invisíveis. A Sonata ao Luar. Ele a conhecia tão bem que poderia tocá-la dormindo. "Vamos, gente!" Eduardo gritou, agora claramente embriagado não apenas pelo champanhe, mas pela atenção que recebia. 2 milhões de reais em troca de 3 movimentos de Beethoven. Que negócio melhor que esse? Cristina Monteiro, uma professora de música aposentada que estava ali como acompanhante de um empresário, deu um passo tímido à frente. Eu poderia tentar o primeiro movimento, mas não garanto que conseguirei completar os 3. Não. Eduardo balançou o dedo. Ou toca completo e perfeito, ou não vale. Essas são as regras do jogo. Cristina recuou, intimidada. Ela sabia tocar bem, mas não a esse nível de exigência, especialmente sob pressão e na frente de uma plateia tão exigente. Foi então que a atenção de Eduardo foi atraída por um movimento na periferia da multidão. Marco estava parado a poucos metros, segurando uma bandeja vazia, observando o piano com uma expressão que Eduardo não conseguiu identificar. Não era admiração simples, era algo mais profundo, mais íntimo. "Ei, você aí!" Eduardo apontou para Marco, um sorriso malicioso se formando nos lábios. "Garçom, vem cá!" gritou Eduardo, já alterado pela bebida e com o intuito de humilhar o garçom. Marco hesitou por um momento, depois se aproximou respeitosamente. "Sim, senhor." A multidão se virou para olhar o homem de uniforme que havia sido chamado ao centro da atenção. Alguns sorriram com condescendência, outros pareciam ligeiramente constrangidos pela situação que estava se formando. "Você estava olhando meu piano", Eduardo disse, a voz carregada de divertimento cruel. "Gosta de música clássica?" Marco manteve a postura ereta e profissional. "Sim, senhor. Aprecio música clássica." "Que interessante." Eduardo se virou para os convidados, claramente preparando-se para um show. "Nosso garçom aqui é um apreciador das artes. Me diga, amigo, você sabe o que é uma sonata ao luar?" Alguns convidados começaram a rir baixinho. A situação estava ficando constrangedora, mas ninguém intervinha. Era o tipo de entretenimento que Eduardo adorava proporcionar, humilhar alguém de classe social inferior para se sentir superior. "Sim, senhor," Marco respondeu calmamente. "É uma das composições mais conhecidas de Ludwig van Beethoven, oficialmente chamada de Sonata para Piano número 14. O riso da multidão diminuiu ligeiramente. A resposta precisa e técnica não era o que esperavam de um simples garçom. Eduardo piscou, momentaneamente surpreso, mas logo recuperou a compostura. "Muito bem. Parece que temos um intelectual aqui. Mas saber sobre música e saber tocar são duas coisas bem diferentes, não é mesmo?" "Sim, senhor." Marco concordou, mas havia algo em seus olhos, uma centelha que Eduardo deveria ter notado como um aviso. "Então, que tal isso?" Eduardo anunciou para a multidão, abrindo os braços teatralmente. "Já que nosso amigo aqui é tão culto, vou fazer uma proposta especial. Se você conseguir tocar essa sonata ao luar completa, sem errar uma única nota, com toda a expressão e técnica que ela merece, eu te dou este piano de 2 milhões. A multidão explodiu em risos e murmúrios de incredulidade. A situação havia se tornado surreal. Um milionário oferecendo um instrumento caríssimo para um garçom em uma aposta impossível. "Eduardo, você está exagerando." Isabela tentou intervir, mas sua voz foi abafada pelo barulho. Não, Eduardo insistiu, claramente se divertindo. "Estou falando sério. Se o nosso maestro garçom conseguir tocar, o piano é dele." Marco permaneceu em silêncio por longos segundos, olhando alternadamente para Eduardo e para o piano. A multidão esperava que ele recuasse, que admitisse sua inferioridade, que voltasse para seu lugar de funcionário invisível. "Posso ver as partituras primeiro?" Marco perguntou calmamente. Eduardo gargalhou. "Partituras. Um verdadeiro músico toca de memória. Mas tudo bem.
Vou ser generoso. Ele gesticulou para um dos seguranças. Carlos, vai na biblioteca e pega as partituras de Beethoven. Está na estante dos clássicos. Enquanto esperavam, a tensão no ar era palpável. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si, apostando no resultado. A maioria achava que Marco recuaria no último minuto, mas alguns poucos notaram a confiança estranha que emanava do homem de uniforme. 5 minutos depois, Carlos retornou com uma edição encadernada das sonatas de Beethoven. Marco pegou o livro e folheou até encontrar a sonata no 14. Seus olhos percorreram rapidamente as páginas, como se estivesse relendo algo muito familiar. Pronto? Eduardo perguntou, mal conseguindo conter a expectativa de ver o garçom se humilhar. Marco fechou o livro e o entregou de volta. Não vou precisar das partituras, senhor. Um silêncio estranho tomou conta do salão. Mesmo os mais céticos começaram a sentir que algo diferente estava acontecendo. Marco se aproximou do piano com passos medidos. Suas mãos, que minutos antes seguravam bandejas, agora se posicionaram sobre as teclas com uma familiaridade que fez alguns convidados franzir as sobrancelhas. Ele ajustou o banco, testou os pedais, e suas mãos pousaram suavemente sobre o teclado. Por um momento, fechou os olhos, como se estivesse se conectando com algo muito profundo dentro de si. Então, começou. As primeiras notas da sonata ao luar emergiram do piano como gotas de prata caindo em água cristalina. Mas não eram apenas notas corretas. Eram notas tocadas com uma sensibilidade e profundidade emocional que fez o ambiente inteiro se transformar. O riso e os murmúrios cessaram instantaneamente. Era impossível não reconhecer que estavam presenciando algo extraordinário. As mãos de Marco dançavam sobre as teclas com uma fluidez que sugeria décadas de estudo e prática, não o conhecimento superficial de um amador. O primeiro movimento, Adagio sostenuto, fluiu como uma confissão íntima. Cada nota carregava peso emocional. Cada pausa estava perfeitamente calculada. Marco não estava apenas tocando a música, ele estava contando uma história, transmitindo a melancolia profunda e a beleza etérea que Beethoven havia inserido na composição. Eduardo, que momentos antes sorria com arrogância, agora estava pálido. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Ao seu redor, os convidados estavam igualmente hipnotizados. Isabela Carvalho sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Em 30 anos frequentando os melhores concertos do mundo, ela raramente havia ouvido uma interpretação tão emotiva e tecnicamente perfeita. O segundo movimento, Allegretto, trouxe um contraste dramático. Marco transformou completamente sua abordagem, tornando a música mais leve e dançante, mas sem perder a sofisticação. Seus dedos voavam sobre as teclas com precisão cirúrgica, executando as passagens mais rápidas, sem o menor esforço aparente. Dr. Marcelo Costa, que havia estudado piano, reconheceu imediatamente que estava presenciando um nível de maestria que poucos pianistas no mundo possuíam. Meu Deus, ele sussurrou para sua esposa. Esse homem é um virtuose. Mas foi no terceiro movimento, Presto agitato, que Marco realmente revelou sua verdadeira natureza. A música se tornou tempestuosa, dramática, cheia de paixão contida e explosões emocionais. Suas mãos se moviam como as de um maestro dirigindo uma orquestra invisível, extraindo do piano sons que pareciam impossíveis. A multidão estava completamente silenciosa, transportada pela música. Alguns convidados haviam fechado os olhos, perdidos na torrente emocional que emanava do instrumento. Outros observavam as mãos de Marco com fascínio, tentando entender como um simples garçom poderia possuir tal talento. Quando as últimas notas se desvaneceram no ar, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por longos segundos, ninguém se moveu, ninguém respirou. A performance havia sido tão transcendente que o retorno à realidade parecia impossível. Então, alguém no fundo começou a bater palmas, depois outro e outro. Em questão de segundos, todo o salão explodiu em aplausos trovejantes. Pessoas gritavam, bravo! Algumas choravam abertamente. Outras simplesmente balançavam a cabeça em incredulidade. Marco se levantou do banco e se virou para enfrentar a multidão. Seu rosto estava sereno, mas havia lágrimas em seus olhos. Fazia anos que não tocava para uma plateia, e a emoção de voltar a fazer o que amava o dominava completamente.
Eduardo estava petrificado. Sua boca se abria e fechava como um peixe fora d'água, mas nenhum som saía. A humilhação que ele havia planejado para Marco havia se voltado contra ele próprio da forma mais espetacular possível. Quem é você? Eduardo conseguiu gaguejar, finalmente. Marco limpou discretamente as lágrimas e endireitou o uniforme. Marco Benedetti, senhor. Não, Dr. Marcelo se aproximou, os olhos arregalados. Você é Marco Benedetti, o maestro? O Marco Benedetti que dirigiu a Filarmônica de Londres? O mesmo que compôs a Sinfonia da Esperança, que tocou na inauguração das Olimpíadas de Londres? Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Alguns convidados pegaram seus celulares e começaram a pesquisar freneticamente. Em poucos segundos, confirmações pipocavam pelo salão. Meu Deus! Isabela gritou. Marco Benedetti, o maior maestro brasileiro da história. Eu tenho todos os seus álbuns. Victor Almeida, um empresário do setor musical, se aproximou com reverência. Maestro Benedetti, o senhor desapareceu da mídia há 5 anos. Todos pensavam que havia se aposentado definitivamente. Marco sorriu tristemente. Eu me aposentei, sim. Depois que minha esposa Valentina morreu de câncer, perdi a paixão pela música. Não conseguia mais tocar sem me lembrar dela. Ela era minha inspiração, minha musa. O salão ficou em silêncio respeitoso. A história pessoal por trás do desaparecimento de um dos maiores talentos musicais do país era profundamente tocante. Mas então, perguntou Cristina Monteiro, a professora de música, por que está trabalhando como garçom? Marco olhou para suas mãos calejadas. Depois que Valentina morreu, doei toda a minha fortuna para pesquisas contra o câncer. Quis começar uma vida nova, simples, sem holofotes. O trabalho honesto me ajudou a encontrar paz. Até hoje. Ele se virou para o piano, passando a mão suavemente sobre as teclas. Este instrumento me fez lembrar por que me apaixonei pela música. Fez minha alma cantar novamente. Eduardo, que havia permanecido em choque durante toda a revelação, finalmente recuperou a voz. Mas suas primeiras palavras mostraram que ainda não havia aprendido a lição. Espere um momento, ele disse, a voz trêmula, mas ainda arrogante. Você me enganou. Se apresentou como garçom quando é um músico famoso. Isso é trapaça. A multidão se virou para Eduardo com expressões de incredulidade e desprezo. Mesmo depois de presenciar uma das performances mais belas de suas vidas, ele ainda tentava se esquivar da aposta que havia feito. Isabela se adiantou, os olhos flamejando de raiva. Trapaça? Eduardo, você ofereceu o piano para qualquer pessoa que conseguisse tocar a sonata perfeitamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Dr. Marcelo apontou para Eduardo acusadoramente. Você humilhou um homem baseado apenas em sua aparência e posição social. E agora quer voltar atrás quando descobriu que subestimou completamente a pessoa? Victor Almeida balançou a cabeça com desgosto. Eduardo, você acabou de testemunhar um milagre musical. Um dos maiores maestros do mundo tocou em sua festa, de graça, e você está preocupado com um piano? Mas Eduardo, embriagado pela raiva e humilhação, não conseguia aceitar a derrota. Não me importa quem ele é. Ele deveria ter se identificado. Qualquer pessoa honesta teria dito quem era antes de aceitar a aposta. Marco, que havia observado o confronto em silêncio, finalmente falou. Sua voz era calma, mas carregada de dignidade ferida. Senhor Monterrosa, quando o senhor me chamou, me tratou como um objeto de entretenimento. Não perguntou meu nome, minha história, meus sonhos. Para o senhor, eu era apenas o garçom, uma pessoa inferior que poderia ser humilhada para a diversão dos seus convidados. O salão estava em silêncio absoluto, cada palavra de Marco ecoando com peso moral. Eu aceitei seu desafio não pelo piano, mas pela música. Fazia 5 anos que não tocava uma sonata completa. O senhor me deu sem saber o presente mais precioso, a chance de me reconectar com minha paixão. Marco se aproximou de Eduardo, mantendo contato visual. Quanto ao piano, pode ficar com ele. Um instrumento só tem valor quando é tocado com amor, e duvido que o senhor seja capaz desse sentimento. A declaração foi como um soco no estômago de Eduardo. Ao redor dele, os convidados, pessoas que ele considerava amigas e aliadas.
o observavam com uma mistura de desapontamento e desprezo. Não! Uma voz feminina cortou o ar. Era Isabela se aproximando com determinação. Marco, uma aposta é uma aposta. Eduardo ofereceu o piano publicamente na frente de todos nós. Você cumpriu sua parte do acordo de forma magistral. Dr. Marcelo assentiu vigorosamente. Isabela está certa. Nós somos testemunhas. O piano é legalmente seu, maestro. Victor pegou o celular. Aliás, vou ligar para meu advogado agora mesmo. Com todos esses testemunhas, isso é mais sólido que qualquer contrato. Eduardo olhou desesperadamente ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas rostos de desaprovação. Seus convidados, sua elite social, haviam se voltado contra ele. Vocês não entendem, ele implorou. Esse piano foi um presente do meu pai antes de morrer. É a única coisa que me conecta com ele. Marco parou, sua expressão se suavizando ligeiramente. Seu pai era músico? Não, Eduardo admitiu relutantemente. Mas ele sempre quis que eu fosse. Disse que a música me faria um homem melhor. Comprou esse piano quando eu tinha 10 anos. Pagou aulas por anos. Mas eu nunca me dediquei. Sempre achei que tinha coisas mais importantes para fazer. Dinheiro para ganhar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. Depois que ele morreu, o piano se tornou meu maior arrependimento. Toda vez que olho para ele, lembro que decepcionei o homem mais importante da minha vida. O salão ficou em silêncio contemplativo. A confissão inesperada de Eduardo havia revelado uma dor profunda por trás de sua arrogância. Marco observou Eduardo por longos momentos, então se virou para o piano. Suas mãos pousaram suavemente sobre as teclas, e ele começou a tocar uma melodia simples, melancólica, improvisada. Sabe o que sua música me diz? Marco falou suavemente enquanto tocava. Que seu pai não queria que você fosse músico profissional. Ele queria que você encontrasse beleza na vida, que desenvolvesse sensibilidade, que aprendesse que nem tudo que tem valor pode ser comprado. A melodia cresceu, se tornando mais complexa e emotiva. Este piano não é sobre você ter decepcionado seu pai. É sobre você ainda ter tempo de honrá-lo. Marco parou de tocar e se virou para Eduardo. Eu vou aceitar o piano, porque uma aposta é uma aposta, mas vou fazer uma proposta. Eduardo o olhou com esperança desesperada. Todos os sábados à tarde, venha até minha casa. Traga este piano. Vou te ensinar a tocar as músicas que seu pai sonhava ouvir você executar. Em troca, você vai ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias paixões. Marco se dirigiu à multidão. Vamos transformar este evento em algo positivo. Senhor Monterrosa vai financiar um conservatório de música para crianças carentes. E vai dar aulas de humildade para si mesmo, aprendendo que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária. A proposta gerou murmúrios de aprovação e até algumas palmas. Era uma solução que transformava a humilhação em redenção, ganância em generosidade. Isabela se aproximou, os olhos brilhando. Marco, isso é lindo. E eu posso ajudar também. Minha fundação pode fornecer as instalações. Dr. Marcelo acenou entusiasticamente. E eu conheço professores de música que adorariam participar voluntariamente. Victor já estava fazendo anotações no celular. Posso conectar vocês com fabricantes de instrumentos. Tenho certeza que doariam pianos e violinos para a causa. Em questão de minutos, o que havia começado como uma festa de aniversário arrogante se transformou em uma sessão de planejamento para uma instituição beneficente. A elite de São Paulo, inspirada pela dignidade de Marco e envergonhada pelo comportamento de Eduardo, competia para ver quem poderia contribuir mais. Eduardo, ainda em choque, observava a transformação acontecendo ao seu redor. Lentamente, uma expressão diferente começou a tomar conta de seu rosto. Não de humilhação ou raiva, mas de algo parecido com admiração. Maestro, ele disse, aproximando-se hesitantemente de Marco. Eu me comportei de forma terrível com o senhor. Não tenho desculpa. Marco estudou o rosto de Eduardo, procurando sinais de sinceridade. Todos cometemos erros, senhor Monterrosa. A questão é o que fazemos depois de reconhecê-los. O senhor realmente me daria aulas de piano? Eduardo perguntou, a voz carregada de uma vulnerabilidade que ninguém ali havia visto antes. Se você estiver disposto a aprender não apenas música,
mas as lições que vêm com ela. Marco respondeu. Disciplina, paciência, respeito, não apenas pelos outros, mas por si mesmo. Eduardo assentiu lentamente. Eu gostaria muito disso. Acho que meu pai ficaria orgulhoso. Marco sorriu. O primeiro sorriso genuíno da noite. Tenho certeza que ficaria. 3 meses depois, o Conservatório Benedete Monterrosa foi oficialmente inaugurado em uma cerimônia que reuniu mais de 1000 pessoas. O prédio de 3 andares, no coração de São Paulo, era equipado com 50 pianos, salas de ensaio insonorizadas, uma biblioteca musical completa e um auditório para 300 pessoas. Marco estava no palco, não mais vestindo o uniforme de garçom, mas um elegante smoking preto. Ao piano, o mesmo Steinway que havia vencido na aposta, ele tocava uma composição original, Segunda Chance, uma peça que havia escrito especificamente para a inauguração. Na primeira fileira, Eduardo assistia com lágrimas nos olhos. Em 3 meses de aulas semanais, ele havia aprendido não apenas a tocar piano, mas a ouvir, realmente ouvir, outras pessoas. O conservatório havia se tornado sua nova obsessão, mas uma obsessão saudável, construtiva. Ao seu lado sentavam-se 20 crianças de comunidades carentes, todas vestindo uniformes novos do conservatório. Seus rostos brilhavam de expectativa e alegria. Para muitas, era a primeira vez que entravam em contato com música clássica. Quando Marco terminou de tocar, o auditório explodiu em aplausos. Ele se levantou e gesticulou para que Eduardo subisse ao palco. Senhoras e senhores, Marco disse ao microfone. Gostaria de apresentar meu parceiro nesta jornada, Eduardo Monterrosa. Um homem que provou que nunca é tarde demais para descobrir a música que existe dentro de nós. Eduardo se aproximou do microfone com nervosismo, mas também com uma confiança que não possuía meses atrás. Há 3 meses, ele começou. Eu era um homem rico em dinheiro, mas pobre em espírito. Achava que podia comprar respeito, que podia humilhar outros para me sentir superior. Estava errado. Ele fez uma pausa, olhando para Marco. Este homem extraordinário me ensinou que a verdadeira riqueza está em usar nossos dons para elevar outros, não para diminuí-los. Que a música não é apenas sobre técnica, mas sobre conectar corações. Eduardo se virou para as crianças na primeira fileira. Estes jovens talentos vão receber a educação musical que eu desperdicei. Vão aprender não apenas a tocar instrumentos, mas a tocar vidas, incluindo a minha. O auditório se levantou em uma ovação prolongada. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Uma menina de 8 anos, Sofia Delgado, subiu ao palco. Ela havia chegado ao conservatório sem nunca ter visto um piano de perto, mas mostrou um talento natural extraordinário. Com Marco e Eduardo ao seu lado, Sofia se sentou ao Steinway e começou a tocar uma versão simplificada da Sonata ao Luar, a mesma peça que havia mudado tudo 3 meses atrás. Suas pequenas mãos dançavam sobre as teclas com uma pureza e inocência que fez até os críticos mais exigentes chorarem. Não era técnica perfeita, mas era amor puro pela música, e isso valia mais que qualquer virtuosismo. Quando terminou, Sofia se virou para Marco com um sorriso radiante. Professor, um dia vou tocar tão bem quanto o senhor. Marco se ajoelhou para ficar na altura da menina. Sofia, você já toca com algo que não se pode ensinar. Paixão verdadeira. Continue assim, e logo será você ensinando todos nós. Na plateia, Isabela Carvalho secava as lágrimas discretamente. Como presidente da Fundação Parceira, ela havia acompanhado a transformação de Eduardo e o renascimento artístico de Marco. O que começou como uma humilhação pública havia se tornado a história de redenção mais bonita que já testemunhara. Dr. Marcelo, agora voluntário regular do conservatório, observava seus próprios filhos na terceira fileira, inspirados a retomar suas lições de música, depois de verem o poder transformador das artes. Victor Almeida, que havia ajudado a conseguir doações de instrumentos de fabricantes internacionais, já estava planejando expandir o projeto para outras cidades. Mas talvez a transformação mais profunda tenha acontecido em Marco. Depois de 5 anos de autoexílio emocional, ele havia redescoberto que sua música poderia curar não apenas sua própria dor, mas a de centenas de outras pessoas. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Marco ficou sozinho no conservatório.
Sentou-se ao piano que havia vencido em uma aposta, mas que agora representava muito mais que uma vitória pessoal. Suas mãos encontraram as teclas naturalmente, e ele começou a tocar uma melodia que não ouvia há 5 anos. A canção de ninar que costumava tocar para Valentina quando ela estava doente. Pela primeira vez desde a morte dela, conseguiu tocar a música sem sentir apenas dor. Agora sentia gratidão. Gratidão pela vida que tiveram juntos, pelas memórias que ela deixou, e pela nova vida que ele havia construído honrando sua memória. Obrigado, Valentina, ele sussurrou para o ar. Por me ensinar que o amor verdadeiro não morre. Ele se transforma em outras formas de beleza. Na parede do conservatório, uma placa dourada brilhava sob a luz suave. Conservatório Benedete Monterrosa, onde cada nota toca uma vida, e cada vida toca o mundo. 5 anos depois, Sofia Delgado, agora com 15 anos, caminhava pelo palco do Carnegie Hall, em Nova York, vestindo um vestido de gala. Era a mais jovem solista brasileira a se apresentar no prestigioso auditório, e sua performance da Sonata ao Luar seria transmitida ao vivo para mais de 100 países. Na primeira fileira, Marco, agora com 72 anos, assistia com lágrimas de orgulho nos olhos. Ao seu lado, Eduardo segurava a mão da esposa. Ele havia se casado no ano anterior com uma professora de música que conheceu no conservatório, provando que o amor pode florescer quando menos esperamos. Quando Sofia começou a tocar, a plateia foi transportada para aquela noite fatídica 5 anos antes. Mas agora, a mesma música que havia sido usada para humilhar havia se tornado símbolo de esperança e transformação. No final da apresentação, Sofia se dirigiu ao microfone. Esta música que acabei de tocar mudou minha vida e a de milhares de pessoas ao redor do mundo. Ela me ensinou que não importa de onde viemos ou como nos vestimos, todos nós carregamos uma sinfonia dentro de nós, esperando para ser descoberta. Ela olhou diretamente para Marco. Dedico esta apresentação ao homem que me ensinou que a verdadeira maestria não está em impressionar plateias, mas em tocar corações. Professor Marco, obrigado por me mostrar que música é a linguagem que une todos nós. Marco se levantou, e toda a plateia do Carnegie Hall fez o mesmo, prestando uma homenagem de pé ao homem que havia transformado humilhação em esperança, dor em beleza, e uma aposta arrogante na sinfonia de redenção mais linda que o mundo já conheceu. Naquele momento, Marco fechou os olhos e sussurrou para Valentina. Conseguimos, minha querida. Nossa música finalmente encontrou seu caminho de volta ao mundo. E nas teclas daquele piano distante no Conservatório de São Paulo, onde tudo havia começado, uma brisa suave pareceu tocar uma melodia silenciosa. A música eterna do amor que transforma, da dignidade que nunca se perde e da esperança que sempre renasce quando menos esperamos. Assim termina a história do garçom que era maestro, do milionário que aprendeu humildade e da menina que provou que música verdadeira não conhece fronteiras. Uma sinfonia humana que continua ecoando em cada coração que ouve sua melodia. Fim.